Boa noite, amigos do Canelada. Um Fla-Flu que não merecia o 0-0, hein? Até porque o Flamengo jogou melhor. Hoje o Flamengo jogou melhor, hoje cheguei na Jovem Pan, era uma secação só. E vai ser uma lavada do Fluminense. E hoje o Fluminense vai dar uma lavada. Ah, o Fernando Diniz. E hoje o Sampaoli se destacou. Porque o Sampaoli anulou o Fluminense, o Sampaoli conseguiu fazer o Flamengo jogar melhor e o Flamengo mais uma vez desperdiçou oportunidades. Poderia ter saído com a vantagem do jogo de hoje. O Flamengo foi bem no jogo de hoje. Agora, mais uma vez um Flamengo que quando tem a vantagem numérica não sabe utilizar essa vantagem numérica. Porque o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, quando eram 11 contra 11, e no segundo, no final do segundo principalmente, quando teve um jogador a mais, não ameaçou o Fluminense como deveria, não pressionou o Fluminense como deveria, era um jogador a mais. O Flamengo precisa ter mais sangue nos olhos, às vezes, na minha opinião, quando tem principalmente um jogador a mais, teve contra o Bahia 2 jogadores a mais, e o Flamengo hoje foi melhor. Mostrou que clássico, que com o elenco que tem, não tem esse negócio também, o Fluminense está jogando o melhor futebol do Brasil. É o Flamengo, é o time que tem o elenco mais caro do Brasil. Tem o Sampaoli chegando. Obrigado. E é um clássico, Fla-Flu, Maracanã lotado, é bom demais de ver. E hoje, pra mim, o Flamengo mereceu uma vitória. Jogou melhor. E o Sampaoli, a gente vai debater isso, se saiu melhor do que o Fernando Diniz. Hoje foi assim também no Campeonato Carioca, quando o Flamengo abriu a vantagem, fez 2-0 e depois o Fluminense venceu por 4-1 e foi o campeão. É um duelo de 2 jogos. Tá aqui comigo Souza, né? Ele que jogou no Fluminense, foi campeão no Fluminense. Flávio Prado, Fábio Piperno, Zé Manuel, já convoca todo mundo, já começa a deixar o like. Ô Souza, o Flamengo melhor hoje em campo. E outra, te pergunto, o Sampaoli soube anular esse Fluminense que hoje joga o melhor futebol do futebol brasileiro? Boa noite, Pilhado, boa noite a todos. Então, hoje foi bacana de ver o Flamengo jogando, né? Eu te falei antes de começar, né? A gente vê um Flamengo diferente, adiantando as linhas, né? Marcando o Fluminense em cima, que é a principal característica do Diniz, é sair com um toque de bola de trás, né? Conseguiu sair algumas vezes, mas foi pouco, e quando saía, ele usou um fator que é muito importante, a falta, o Flamengo hoje fez muito mais faltas que o Fluminense, mas aquela falta técnica, né? A falta que separa para não dar o contra-ataque. Então o Sampaoli hoje mostrou porque veio, né? Claro, são 2 jogos ainda. E gosto quando um treinador, né, porque por mais que o Flamengo tenha o time mais caro, né, do futebol brasileiro, e não, se não for sul-americano, né, mais caro, teve a humildade de, quando não tem a bola, marcar bem o Fluminense. Eu acho que o grande fator, a diferença do jogo hoje, foi que o Flamengo não jogou só com nome, o Flamengo jogou marcando, respeitou o Fluminense, que é o melhor futebol hoje jogado do Brasil, junto com o Palmeiras. Mas assim, o Sampaoli hoje, a estratégia dele deu mais certo. Claro, né? A gente às vezes vê um jogador a menos, mas assim, às vezes, quando você joga com um time que tem um jogador a menos, é muito mais difícil, porque o time se fecha de uma forma e só te dá o chute de fora da área, né? E aí, quando você não tem um cabeceador como o Pedro, não adianta, né? A bola chegava na lateral, eu tentava, e quando cruzava, e aí a zagueirada do Fluminense levou vantagem. Mas gostei da forma como o Sampaoli hoje respeitou e se posicionou dentro de campo. E outra, né? O Flamengo se posicionou como tem que ser o Flamengo. Sangue nos olhos, pô. Me incomoda muito um Flamengo apático, como foi no segundo tempo contra o Bahia, como vem sendo em muitos jogos, inclusive em muitas competições. Um Flamengo que tem um elenco caríssimo, que tem o melhor elenco do Brasil de elenco, e que muitas vezes mostrou apatia, não mostrou vontade para jogar. Hoje, pelo menos, foi um Flamengo com vontade o jogo inteiro. Foi um Flamengo sem dar mole o jogo inteiro. Eu destaco, né, Flávio Prado, você estava comentando o jogo, o Zé também estava narrando. Acho que o Léo Pereira e o Pulgar estão vivendo uma boa fase. Tá? O Pulgar, principalmente. As pessoas dizem, Pilhado, critica.
quando eu critico e joga bem, eu assumo. Eu fui um crítico do Pulgar. Eu falava, pô, esse cara veio, seleção chilena, sempre quando entra não joga bem. Agora vai ver, faltava ritmo de jogo. O Sampaoli chegou, confiou no cara que jogou com ele na seleção chilena e, de verdade, pra mim hoje é um dos principais jogadores do Flamengo. Numa fase que é ruim, o Pulgar virou aquele jogador de pegada que estava faltando no meio-campo do Flamengo. Eu destacaria, Flávio, eu pergunto pra você, Ayrton Lucas, Pulgar e Léo Pereira. No Fluminense, o Fábio. O Fábio, o Cruzeiro deve lamentar tanto ter perdido o Fábio do jeito que foi, porque continua agarrando muito. O Fábio passa muita segurança pro time do Fluminense, Flávio. Bom, boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. A princípio, eu concordo com o que disse o Souza, com o que você está dizendo. O Flamengo realmente foi melhor, a marcação de São Paulo funcionou bem, mas entendo também que o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de ganhar o jogo. Com essa superioridade que ele teve, a maior parte do tempo com posse de bola maior do que o Fluminense, em alguns momentos chegando a quase 60%, o que contraria todos os princípios do jogo do Fernando Diniz, o Flamengo criou muito pouco. Deveria ter criado mais, deveria ter aproveitado melhor as oportunidades. Inclusive, o melhor lance do primeiro tempo foi uma bola do Pulgar para o Gabigol, que ele chuta e o Fábio faz uma boa defesa. O Fluminense perde um jogador no segundo tempo e a pressão do Flamengo não veio com a intensidade que eu imaginava que poderia vir. Na verdade, o jogo como um todo foi abaixo do que eu esperava. Esperava muito desse jogo. Claro que tem o Daronco apitando, ele fica picando o jogo. É verdade, ele não deixa a bola fluir, não deixa o jogo rolar. Ele é chato, sabe? Ele não deixa o jogo rolar. Mas o Flamengo merecia a vitória, principalmente no primeiro tempo, mas não soube aproveitar as chances que teve. Não sei se vai ter a mesma facilidade em que pese na próxima o Flamengo não ter o Felipe Melo, que é o cara da saída do jogo, né? O Manuel não entrou mal, não. Mas o Felipe Melo é o cara da saída do jogo, pode ter alguma dificuldade. Isso é uma crítica, Piperno, que eu fiz, né, que o Flávio também faz, que aconteceu contra o Bahia e agora aconteceu de novo. O Flamengo, com um jogador a mais, tinha que pressionar mais. Às vezes eu acho que o Flamengo demora a perceber, pô, eu tô com um jogador a mais. Eu preciso pressionar, eu preciso fazer jogadas pelas linhas de fundo, fazer o Fluminense se preocupar. E depois que o Fluminense teve um jogador a menos, eu acho que só foi uma chance de gol do Flamengo que o Fábio defendeu ali em cima dele. Eu não lembro de alguma outra chance. Foi com o Lucas, né? Foi com o Lucas de cabeça. Teve um chute agora também do Matheus. Sim, o lance no final. Né? Mais tudo espirrado. Foi um lance no final agora que realmente poderia ter saído o gol. Agora, falta pro Flamengo, às vezes, quando tem jogador a mais, se impor mais, porque, como o Flávio disse, jogou melhor, mas perdeu uma baita chance. E lembrando que na final do Carioca venceu por 2-0, no jogo de volta 4-1 Fluminense. Boa noite a todos. Olha, eu ouvi coisas muito bacanas aí que todo mundo disse, mas uma que você chegou a mencionar me deixou preocupado. Quando você elogiou demais o Pulgar, porque... Pra mim ele tá jogando muita bola mesmo. Mas a minha preocupação é outra. Tá rolando uma aposta aí do Viga, com o Vampeta, e o Viga ameaçou sair pelado na praia se o Pulgar realmente se firmasse no Flamengo. Isso é um problema. Então eu tô achando que esse risco ele tá aumentando, o que seria péssimo pro turismo do Rio de Janeiro. Agora, veja, quando o São Paulo dirigiu o Santos e o Flamengo, eu assisti, assim, dezenas e dezenas de jogos aí desses dois times, né, até por conta do outro trabalho também. E uma coisa que, para mim, foi se tornando um traço característico aí no trabalho dele, eu comentava rapidamente com você, é o uso dos laterais como jogadores de armação e às vezes pelo meio. No Santos chegava a ter isso com o Vitor Ferraz e o Jorge, os dois avançando pelo meio. Ele fez isso no Atlético Mineiro com o Guga e muitas vezes com o Arana. E hoje não, né? Nesses últimos jogos aqui do Flamengo, eu tenho observado isso acontecer com o Ayrton Lucas também. E isso é um problema, porque o Ayrton Lucas, ele era o melhor atacante do Flamengo, jogando pelo corredor, aberto, pelo lado, né? Um jogador agudo, um jogador insinuante. O Ayrton Lucas virando um armador pelo meio, mesmo mais pelo lado esquerdo e tal, ele passa a ser um jogador comum,
perde aquilo que ele tinha que ele tem de principal, que é exatamente essa jogada mais pelo lado, uma jogada forte. É claro que vai dar ao Flamengo mais posse de bola no ataque, porque ele é um jogador que tem condição para isso. O Flamengo vai trocar mais passes, vai até finalizar mais de fora da área, mas a exemplo do que acontecia com aquele Santos, muitas vezes com o Flamengo, com o Atlético e agora, é o Flamengo que vai usar muito pouco as beiradas e o fundo. Então, o jogo do Flamengo, ele passa a ser um jogo de muita circulação de posse de bola, mas de pouca profundidade. Esse é o problema que ele vai ter que resolver. E o Diniz hoje mostrou mais uma etapa do momento assim de maior maturidade do trabalho dele. Ou seja, hoje era um jogo para ser um Diniz versão Fábio Carille. E foi. Por quê? Porque ele jogava contra um time melhor, que soube anular o que ele tinha de melhor, e aí o time mostrou que sabia se defender. E no segundo tempo, então, com um cara a menos, mostrou mais competência ainda para isso. Mas aí fez o que todos fazem, né? Uma retranca, botou todo mundo no campo defensivo. Há retrancas e retrancas, depende de como você retranca também. O Diniz contratou um cara agora para trabalhar com ele, há 2 anos atrás aí, ou 1 ano e pouco atrás. Não, desculpa, eu não lembro o nome dele, mas ele é um cara que trabalha exatamente a parte defensiva. Tanto que o Fluminense hoje melhorou e o trabalho do Diniz melhorou, porque ele está sabendo se defender mais, não fica tão... Agora, é outro, né? É sempre isso, tá? Ele tá jogando bem, mas ele precisa controlar esse... Se bem que poderia ter sido gol também, né? Na falta que ele foi expulso. O Gabigol, na fase que ele tá, não sei se faria, não. Que isso, Souza? Ele pegou a primeira oportunidade, acertou na trave, mas pô. É meio que no impulso, né? É meio que no impulso, né? Não dá pra você pensar, né? O cara vai e ele entra e rasga, né? Eu tô falando do gol, né? Ele tá falando, talvez... Poderia ser gol, entendeu? Do Gabigol. Não, eu digo que eu acho que o Felipe, ele fez o normal. Ele foi bom, vou tentar tirar essa bola. Mas Flávio, tem falta que você dá uma seguradazinha, você dá um encontrão, igual ele fez. Ele largou tudo. Já era pra ele ter tomado o cartão na primeira falta do primeiro tempo. E perder na corrida pro Gabigol não é muito fácil, não. Porque todo mundo ganha na corrida do Gabigol ultimamente. E o Daronco deu amarelo ainda. O Daronco parou hoje mais o jogo do que o carro do lixo. Eu nunca vi o cara parar tanto na minha vida o jogo. Você viu que maravilha? O Daronco parou mais que o carro do lixo. Parou mais que o carro do lixo. Muito tá bom. Louco. Excelente. O Daronco é isso mesmo. Dá 11 minutos. Mas o Felipe Melo precisa se controlar um pouco, né? São 16 expulsões do Felipe Melo já pelo Fluminense. Enquanto tá ganhando. 16. Fica bonito. Enquanto tá ganhando, fica tudo bonito, né? Porque assim, você imagina se é um jogo, se é o segundo jogo, né? E o Flamengo tira o Fluminense. Eu acho que assim, né? Eu acho que o Felipe tem que ser um jogador mais confiável, né? Na questão de segurar mais, não deixar o time com um jogador a menos, né? Sofrer tanto, né? Eu acho que peca muito nisso, né? Nas decisões que ele toma, às vezes, ele quer mostrar muito pro torcedor que ele é um jogador que chega firme. Ele já tinha que ter tomado um cartão na falta que ele fez pro Gabigol no primeiro tempo, que o Daronco nem falta deu. Ele não dá falta, mas ele para. O Gabigol, ele fica o tempo inteiro tentando cavar, uma hora ele vai se dar mal também. Uma hora ele pega um árbitro bom. Ele teve um lance lá que o Daronco para, não foi nada, ele faz não que não foi nada, mas ele para. É um absurdo isso. E aí segue o jogo. Ele não deu cartão, não fez nada, mas parou o jogo. Tá aí o lance, ó. Esse é o lance da expulsão do Felipe Melo. Pode colocar de novo aí, Gabrielzinho, pra gente. Ele vai no VAR. Ele vai no VAR pra ver e aí ele dá o cartão vermelho. Então, foi pela chamada do VAR, o Gabigol passa. Eu acho que a expulsão é por ser o último homem, né? Eu achei que não, achei que foi pela violência da jogada. Mas eu não... Entrada muito forte. Tem um lance, tem uma tomada do outro lado, Pilhado, que ele entra rasgando. Ele larga a bola e mete no pé embaixo. Olha o pé embaixo. Eu achei que foi pela violência da bola. Como ele não pegou embaixo... Pela violência, eu não sei se eu daria. Por último homem, sim, porque nitidamente ele é o último homem. Pela violência, eu não sei. É que tem uma tomada por trás. Ele não disputa a bola, ele vai na perna. Ele chuta atrás do joelho. Ele entra... chuta e dá um tapa em cima. Rasgando, Mas eu acho que o VAR deve ter falado por ser o último homem.
Né? A gente vai ter aí o cartão divulgação. O cartão foi por isso. O cartão foi por isso. Foi porque era o último homem. Ele deu o cartão amarelo porque ele achou que... Situação clara. Nas duas situações cabia um cartão vermelho. Não, e tem também, né, um lance que a torcida do Fluminense tá falando da pisada do Gabigol. Né? Que ele pisa, se eu não me engano, foi no Ganso. Foi no Ganso. Não foi que ele pisa. Eu não sei, porque não teve a intenção do pisão. Na opinião de vocês, teve a intenção? Para mim foi sem intenção. Eu vi o lance ali, ele cai, a bola nem falta, essa é a verdade. O Gabigol chega protegendo a bola e aí, como é o Daronco gosta de picar o jogo, ele dá uma falta que não foi, o cara cai na frente, o jogador não tem como botar as pernas para cima e dar uma cambalhota para trás, né? Ele precisa pisar no campo, né? Ele tem os pés para isso. E aí tá o pé Mas assim, eu não vejo momento nenhum que o Gabigol quis pisar no pé do Ganso. Alguém da mesa acha que mereceu a expulsão? Esse pisão do Gabigol? Me chamou a atenção esse lance, nem... A torcida do Fluminense está questionando muito nas redes sociais. Está botando a foto. Porque o jogador expulso, né? E pela foto, sim, você tem o lance parado. Mas nem me chamou a atenção. Já nem comentou esse lance, né, Zé? Não passou batidaço esse lance. Não... Que foi um lance que o Gabigol, ele pisa... É agora, ó. Tem um pisão na perna... Não, mas tem que tirar a tarja, gente. Tem que tirar a tarja. Tira a tarja, pode tirar a tarja. Aí... não, né, pô? Os dois se enroscam. Deixa eu ver de novo, A bola nem falta. O Ganso tira. Talvez, não sei se ele não quis, hein? O Ganso abre a perna ainda. Você vai ver agora por essa imagem aí, ó. E aonde o Ganso abre a perna é exatamente onde ele vai pisar. Tem que pisar no chão. Você vê que ele não tá olhando pra perna do Ganso. Na hora ele não tá olhando pra perna do Ganso. Ele tira ali, ó. Até pra ele se equilibrar, senão ele cai. Não foi nada, não. Vamos ver de novo, eu quero ver pra onde ele tá olhando na hora que ele pisa. Primeiro ele já tá olhando pro Ganso. Agora, não. Ele tá olhando pra bola. Não foi nada. Mas tem o pisão, né? A torcida do Fluminense tem um motivo pra ela tira a foto, a perna do Ganso vem em direção ao pé do e como teve um jogador expulso do outro lado, o choro é livre, mas não foi nada, não. Tá vendo? E perna também não achou? A direção do pé do Gabigol continua a mesma direção. A do Ganso é que muda de direção, e vai de encontro ao pé do Gabigol. Olha aí, ó. Mais uma vez, tem o pisão. Que tem o pisão, tem. Mas a gente não achou intencional, né? Muita gente perguntou, a pilhada vai falar? Claro que eu vou falar, óbvio. Tinha que falar, inclusive 69 mil pessoas, rapaziada. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o seu like, o Canelada sempre com grandes audiências, graças ao carinho de vocês. Aí, galera, vocês acabaram de ver cortes aí do programa da Jovem Pan, né? Os comentaristas aí falando sobre esse empate de Flamengo e Fluminense 0-0. O Flamengo que jogou muito mesmo, só faltou o gol, né? E realmente vamos pro próximo jogo aí com muito mais confiança, coisa que a gente chegou nesse jogo aí sem, né? Nós chegamos sem confiança aí para esse jogo, essa é que é a verdade, mas com o resultado, não com o resultado, né? Com o jogo que a gente fez hoje, sem dúvida alguma, cara, a gente fica muito feliz e tem esperança de dias melhores. Nação, então é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, cara, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Aqui eu tô sempre trazendo conteúdo para vocês sobre o que a imprensa fala do Mengão, né? Falou do Mengão, a gente vê esses conteúdos por aqui. Então é isso, me ajuda aí a bater a média de 1000 inscritos, o canal é novo, criei aqui para resenhar com a galera no YouTube, com a Nação Flamenguista no YouTube. Se inscreve no canal, dá aquela moral e até mais. Saudações rubro-negras.